Meninas, vim falar um pouquinho sobre a minha viagem para Santiago, que tem algumas dicas que eu queria falar para vocês, tá bom? Tanto de coisas que eu amei fazer, quanto de coisas que eu não indicaria e realmente não faz sentido para quem mora no Brasil, tá? Vou começar pela manchete desse vídeo, que é ir para Valparaíso e Viña del Mar, tá? É um passeio de um dia. Então, esse passeio de Valparaíso e Viña del Mar, eu acho que não vale a pena, ainda mais para quem é brasileiro. Por quê? Porque Santiago, a cidade de Santiago, é bem quente, né? Então, ele fica como se fosse num vale, e ali é bem quente, né? No verão, tô dizendo. E depois, quando você sai de lá, fica um tempo meio não, totalmente nublado, e fica, em sua maioria, todos os dias, fica ou chovendo ou bem nublado e meio frio, tá? Então, no dia que eu fui, né, que isso também ajudou a não gostar, tava frio e chovendinho, sabe aquela chuvinha que só molha, assim? Aquela chuvinha chata? Chuvisco e um pouquinho mais forte, daí parava, enfim. E eu acho que o que acontece? Viña del Mar e Valparaíso são cidades de praia, né? E para quem mora no Brasil, eu achei uma mistura de Santos com São Paulo, Vila Madalena, e Rio de Janeiro, os morros, tá? Então, se você conhece esses três lugares, tá feito, não precisa ir. Por quê? Porque uma, você vai passar em todos, quase todos, até onde eu sei todos, todas as agências de turismo que faz esse passeio, hoje em dia não para mais na casa do Pablo Neruda, tá? Que é uma das atrações da cidade. E o que você vai ver lá? Você vai ver tipo um morro, como se fosse uma cidade no morro, como se fosse, não, é uma cidade no morro, toda coloridinha com grafites. Por isso que eu falo que é uma mistura de Rio de Janeiro com Santos, que tem tipo um porto ali, e os grafites da Vila Madá, daqui de São Paulo, tá bom? Então, e ainda chovendo, tá? É frio e quando eu fui tava chovendo. Vou colocar fotos aqui passando, templo nublado, e o que acontece? Você vai ver isso, né? Aí depois você vai ver um relógio que é só uma praça com um relógio nada a ver, sabe assim? E depois você vai mais reto, que agora eles estão fazendo vão para uma outra cidade que eu vou deixar o nome aqui que eu não me recordo ao certo, para almoçar, né? Então passa em 3 cidades, né? Valparaíso, Viña del Mar e essa outra cidade que é uma colada na outra, é praticamente um bairro de cada cidade é tipo como se fosse um bairro, porque uma é em seguida da outra. E daí, o que acontece? Você vai lá, para no restaurante que a empresa indica, você pode ir em outro lugar, e é caro, e só para ver a vista, que parece uma... O que parece? Parece, tipo... A praia de Tombo, mega gelada, não dá pra entrar no mar, tá? É muito gelada e de tombo, perigosa. E o que parece ali? Uma praia normal, gente. Pra quem é brasileiro, uma praia bem normal. E daí tem vários quiosques, assim, como se fosse Rio de Janeiro, assim, né? Os quiosques, assim, bem espalhados. E a parte da terra, né, sem ser a do mar, eu vou colocar fotos aqui da praia, que eu tirei foto na frente. A parte ao contrário, que eu também vou colocar fotos, ela é como se fosse um morro, bem morro mesmo. E os hotéis, casas, enfim, é tudo em degrau, assim, sabe? E daí tem até um elevadorzinho que eu tirei foto também, que ele sobe, é um elevador particular do hotel, se não me engano. E daí ele sobe pra ir parando nos andares, entendeu? É a coisa diferente que tem lá, tá? Aí você almoça, pelo menos o lugar que eu fui era bem caro, o almoço e a bebida, você bebe água e tá ótimo. Então assim, e daí depois já volta pra Santiago. Então você passa um dia inteiro, né, até as 5 horas da tarde dentro de um carro,
gente, não vi sentido, tá? Pra quem é brasileiro, tá bom? Os outros passeios de Santiago, eu adorei, tá? Não é uma viagem barata, né? Todos os passeios são, tipo, 140 pra mais, almoço 120 pra mais. Claro que dá pra você ir numa loja de conveniência e comer, mas fique claro que é isso. Todos os passeios são bem legais lá em Santiago. O bondinho, né? E desce, vai de bondinho, desce de funicular. Depende do lugar que você está. Se você está no centro, se você está mais perto do teleférico, você faz um caminho ou outro, né? Depende do que você vai conhecer. Achei legal. Tem a opção de você pegar com o ônibus. Eu não fiz com o ônibus, achei caro e eu já tinha conhecido a cidade inteira. E é um preço bem legal para ir fazer essa parte do bondinho teleférico. Em cima tem aquela santa que em todo Santiago tem, né? Ela é a guardiã da cidade, assim, é bem bonito. Daí tem tipo meio que um cemitério, meio não, total, um cemitério de pessoas cremadas lá, bem bonito. Eu vou colocar fotos aqui. Eu adoro passear em cemitério, acho bonito. E esses aí é como se fossem umas gavetinhas, né? Que as pessoas deixam as cinzas. Bem legal. E ver a vista inteira da cidade é bem bonito. É diferente a vista desse lugar para a vista do Sky Costaneira, que é um outro passeio, acho que tá 140, 150 reais para você subir lá. Vale a pena ir, é bem bonito. Você vê a cidade de outro jeito, tá? Lá em cima não é a mesma vista. É bem diferente, porque ele é muito alto. Ele é muito alto e ele é bem central, assim, então você consegue ver tudo. É bem legal mesmo, assim, vale a pena. E daí você vai no final da tarde. No verão eu fui às 19 horas e fiquei até às 22 lá em cima. Por quê? Porque daí você vê os 2 andares, que é a mesma vista, mas, enfim, você tá lá, você vê os 2 andares. E aí você tira foto tanto durante o dia quanto ao anoitecer e bem noitão. As fotos são lindas, eu vou colocar aqui várias fotos que eu tirei. E achei esse passeio bem legal. Bom, o que mais? O Multi, Mercado Urbano em Tobalaba, é sensacional. Fiquei alucinada, fui tipo 2, 3 vezes lá. Eu não fiquei muito perto porque eu fiquei na casa de uma amiga. Então, era Las Condes, mais assim, pro final da cidade. Então, eu sempre pegava transporte, ou Uber, ou enfim. Não pegar táxi, porque tem muito taxista malandro lá. Então, só pegar Uber. Sair do ponto turístico, andar uma quadra, pegar o Uber na esquina. Porque no ponto turístico só é permitido táxi, tá? O Uber não é legalizado lá, mas funciona super bem. Então, fica um pouquinho difícil, mas só é você sair uma quadra depois você consegue pegar. Não pegar táxi de jeito nenhum, tá? O que mais? Tem o Baco, que é um restaurante super gostoso lá. É um complexo de restaurantes que tem esse Baco. Só você colocar quando você estiver lá, lá em Santiago, você coloca, eles já vão te mostrar onde que fica. Acho que é Providência, o bairro que fica. E vale a pena ir. O Ligúria, que todo mundo fala, eu fui, não achei nada demais. Eu comi um sanduíche, talvez outro prato seja bom, não sei. Tomei um pisco sensacional. Tem um outro restaurante que eu vou deixar aqui foto, que tem um nome, ele é especialista em pisco, né, tanto do Peru quanto do Chile. Então ele mostra os 2 tipos de pisco. Tem uma infinidade de pisco, você não sabe nem o que escolher, você pede pra pessoa escolher, ou você vai no mais barato, que já é maravilhoso. E amei esse daí, você tem que ir. Vou deixar o nome aqui, porque eu não lembro. O Cerro, aquele outro que é que eu vou deixar fotos aqui, o nome dele, ele é maravilhoso. Ele é um jardim de pessoas ricas, antigamente, né? E ele tem uma construção amarela, assim, é bem bonito. Vale a pena você subir até lá em cima, no sol. É difícil, mas vale a pena. É lindo, lindo, lindo. Vou colocar várias fotos aqui também.
Você vê o Sky lá de longe, você vê o outro cerro, você vê tudo lá de cima também, é bem legal. E você pode tomar um sorvetinho lá em cima, é da Que Bom deles, que eu não sei o nome, eu não tomei, mas enfim, tem um mod comitilo, um negócio assim, uma bebida deles, também não tive vontade de provar. Tem empanada também, em todos os lugares turísticos tem essas 3 coisas pra você comer, tomar, enfim, o que você quiser. Que mais que eu gostei bastante? A igreja que foi queimada, que fica perto da sorveteria Rosa, não sei o que eu vou deixar o nome, ela é bem interessante, assim, e dá uma sensação de você, sabe, tipo, ficar pensando no que aconteceu, assim. Eu achei interessante entrar e refletir. Que mais que eu tenho para dizer? Os museus, eu sou a louca dos museus, né? Eu gosto bastante de museu, de arte, tá? Geralmente. Não fui em todos, obviamente, porque lá é grande, mas eu fui em quase todos e eu senti que museu de arte contemporânea, pelo menos quando eu estava lá, não tinha muito legal, assim, que eu achei fantástico para indicar aqui para vocês. Para quem gosta de história, tem esse museu que eu vou deixar o nome, história dos conflitos deles e tal, diz tudo certinho. Eu não gosto de coisa muito pesada, eu prefiro ficar mais suave. Eu sei por conta de vídeos, né? Mas não estando lá e vivenciando, sabe? Querendo saber sobre. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Tem um museu que é muito legal, que é o Museu de História Natural. Gente, é muito legal. Vou deixar fotos aqui rolando. Deixa o nome certinho dele. É perto desse outro museu que conta a história de Santiago, né? Dos conflitos e tal. Vale muito a pena, é em frente, tá? Dele, vale bastante a pena. Você consegue se mover bastante de ônibus e metrô, é muito bom, tá? Eu fiquei um pouquinho longe, então eu às vezes tinha que pegar Uber, mas é isso. Eu fui, como eu passei o ano novo, mas mesmo pra quem não passa o ano novo, eu acho que vale super a pena, que é lindo. É tipo, mas, gente, é assim, é fora da casinha. Você ir no templo Bahá'í de lá, tá? É o único da América do Sul, se não me engano. Eu vou deixar aqui um pouquinho da descrição dele, por que ele é importante. Tem poucos templos desse, é uma religião que aceita todas as religiões, tá? Ela engloba todo mundo. E ele é surreal, assim. É muito bonito. E vocês têm que ir, eu vou deixar foto da estrutura dele e de como ele é feito. Gente, é uma coisa assim, são poucas arquiteturas que eu já vi na minha vida que me chocaram tanto, assim. E esse, de moderna, assim, ele é surreal, assim. Muito, 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 muito lindo. E você vê Santiago também, vários lugares de Santiago, você vê a vista de Santiago, né? E ele fica numa montanha, assim, um pouquinho fora de Santiago, assim, beirando Santiago. Então você consegue ver toda Santiago. É de longe, tá? Você consegue ver o Sky, né? Porque o prédio é mais alto, mas é tudo bem longe, assim. Então você vê bem ampla a vista. Eu vou deixar algumas fotos aqui, porque vale a pena. Santiago chove pouco. Acho que é umas 10 chuvas por ano. Ela é bem seca, tá? Você tem que levar protetor solar quando você vai acho que tá até no frio. Protetor solar e protetor labial, tá? Porque é necessário. Eu sou a louca da água, levo sempre minha garrafa, né? Pendurada, então, e a água é essencial. Você vai ter que andar sempre com isso. E uma outra dica, pra quem vai no verão, vai pro Cajón del Maipo e Embalse de Yeso. Esses 2 passeios foram que eu fiz fora, né, de Santiago. Vale muito a pena, é lindo demais. É uma laguna que é artificial, que eles coletam as águas das montanhas quando elas derretem, né, do inverno.
e para poder abastecer as cidades quando precisa, tá? E ela é maravilhosa, eu vou deixar várias fotos aqui desse passeio. Tem um piquenique que vale muito a pena. Gente, é muito gostoso. Vale muito a pena esse passeio. É lindo, 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 lindo. Acho que no Peru eu fui numa laguna tão bonita quanto. Então, assim, gente, vale muito a pena, tá? Eu fiz com a Souzas Tour. Tem a Pri também, que ela tem agência. Vou deixar os nomes aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Dicas do Chile. Tem a Pri que fala sobre o Chile. Dicas da Pri, chama o YouTube dela. E a Nós no Chile, que é maravilhoso. As dicas dela são maravilhosas. Eu vi bastante vídeos dela, da Nós no Chile. Então eu vou deixar aqui. Ela tem vários descontos em restaurantes, essas coisas. Então vale a pena vocês maratonarem essas duas pessoas, essas duas empresas. A Pri, ela tem a agência dela, ela pode fazer todos os passeios. As duas são especializadas em brasileiros aqui, tá? A Souzas Tour e a Pri. E é isso aí, meu povo. Beijocas, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Meninas, só vim falar pra vocês. Eu geralmente não tomo sorvete no inverno, né? Eu fui no verão, então eu tomei bastante sorvete, né? Pelo menos, tipo, 2 dias sim, 1 dia não, eu tomei sorvete. Então, vale a pena vocês irem na Empório La Rosa. É muito bom, eu fui umas 2, 3 vezes lá. Tem alguns lugares de Santiago, tem nesse passeio que eu falei pra vocês não fazerem. E Montana Gelato, eu fui nessas duas, eu amei. Fui em uma do Multi, que é bem boa, lá em cima, perto de umas lojinhas de criança, que eu não vou lembrar o nome, acho que era italiana a gelateria. E existe o Luna Bar, que eu não fui, mas falam que é bem legal também. Como eu já fui no Sky, eu falei, não vou no Luna, tá? Que é bem perto do outro, tá? E ele não é tão alto quanto o Sky. Meninas, tem um lugar que eu até esqueci de falar pra vocês, que é bairro Pueblito Los Dominicos. É um centro de artesanato local, que vale muito a pena vocês passarem se vocês querem comprar uma coisa autoral deles, tá? É bem difícil, eu adoro coisa autoral. Pessoas que fazem à mão, até porque eu sou joalheira, né? Vocês sabem bem. Então, eu achei bem difícil achar. Eu achei uma só no bairro Itália, uma loja que vende coisas autorais. E nesse lugar, Pueblito Los Dominicos, tem, tipo um espaço que eles fizeram fechado, que daí você tem várias lojinhas de pessoas que vendem pedras, joias com pedras, roupas, tem também um negocinho pra você comer. Eu nem passei perto, era só um restaurantezinho, eu não tava com fome, mas tem isso, tá? Tem aonde você comprar de locais, então vale a pena passar nesse lugar, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais coisas pra fazer aqui. Se não, gente, se inscreve, comenta, compartilha, fala que foi boa essas dicas aqui do Chile, tá? De Santiago. Sabia que eu tava esquecendo um negócio, né? Eu fiquei na casa de uma amiga, né? De um casal de amigos lá. Eles são equatorianos e moram no Chile. Então, eles levaram eu e minha amiga, né? A gente foi viajar no final de semana pra Santa Cruz, que é um lugar que é tipo 2 horas, 2 horas e meia de Santiago, que é frio, né? Você sai de Santiago sempre frio, gente. Aí, mesmo no verão, tá? É um frio, sempre blusinha, tipo jaqueta jeans e tal. E tem várias vinícolas. Então, o que a gente fez? A gente pegou um Airbnb lá, e pegou 2 vinícolas. E nesse meio tempo foi jantar e almoçar, nem precisava disso tudo, tá, gente? Só um almoço já, porque a gente bebe muito vinho e a gente fica bem saciado, que eles servem bem as comidas, tá? Não é coisa pouca, não. Então, a gente saiu de Santiago tipo 8 da manhã, chegou 10h30, mais ou menos isso. Já foi pra uma vinícola. Então a gente conheceu, Laura, eu vou deixar o nome dela aqui, a vinícola. Muito boa, muito gostosa. Eu gosto de vinho leve, né? Aqueles bem gostosinho, bem levinho.
muito boa. Vale a pena vocês irem, que é uma vinícola super pequena, assim, super familiar. Muito legal a história deles, muito legal, muito atenciosa a menina que faz o tour. Não é uma brasileira não, ela é de lá, só que ela morou muito tempo aqui em Londrina. Eu gostei bastante dela. E daí a gente fez esse tour, né, pela Laura, e depois a gente saiu andando ali mesmo na vinícola deles e foi num restaurante comer, que eu vou deixar aqui também o nome deles e foto do lugar e do prato. E valeu super a pena. Aí depois a gente foi pro Airbnb, deixou as coisas e foi pra outra vinícola que a gente foi, que a gente tinha... Tudo isso você tem que reservar, tá, gente? Reserva umas 2 semanas antes, uma. E aí a gente foi pra essa outra que é super famosa também, que eu vou postar fotos aqui, que são 2 vinícolas em uma, tá? Aí você só passeia ali, você não vai dentro de onde faz o vinho, tá? Nessa vinícola. Você só passeia pelo espaço ali da vinícola e você entra pra tomar os vinhos, que é um dos super bambambãs lá do Chile. E daí você prova vários vinhos e depois disso a gente voltou pra casa, tomou banho e foi num restaurante super bonito de uma outra vinícola. Que nesse daí a gente só pediu um vinho na mesa e é isso aí, bem bonito. Ele tem um aras, tem um hotel desse lugar e tem tanto restaurante quanto a loja de vinho que não estava aberta quando a gente foi e tem um lugar de café da manhã, assim, eu senti que é meio café da manhã o lugar. Lindo, vou deixar fotos aqui porque vale a pena, tá? Isso tudo, cada vinícola é tipo R$120, 150 pra você ir fazer a vivência, tomar os vinhos. Na primeira acho que foi 3 ou 4 vinhos, e na outra 3 ou 4 vinhos também. E a gente provou o melhor vinho dessa vinícola, a segunda, que era sensacional, mas assim, sem condição de pagar o valor que era. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse blá 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 de Santiago e redondezas. E sendo bem sincera, é isso aí que eu achei. Acho que vale a pena sim pra Santiago, é uma cidade maravilhosa, muito gostosa. Hoje em dia não é tão segura no centro, tem que levar aqueles cordãozinhos de colocar aqui ou aquele cordão de colocar na mão, sabe? Mas Las Condes, Providência não é tão segura, mas ali perto do Multi é super seguro. Centro não é seguro, tá? Então assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas a gente que é brasileiro já tá acostumado, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas, última dica é, se você for em época, tipo, perto do ano novo, né, depois de dezembro, janeiro, tem as promoções dos shoppings, tá? Vale muito a pena. Eu comprei na Adidas sapato. Não vale a pena, pelo que eu vi, eu não fui, tá? Mas eu vi vídeos falando sobre os outlets, o nome do shopping outlet, mas na verdade não é outlet, entendeu? Então vale a pena você ir no Multi, nas lojas que tem lá. A Adidas de lá é sensacional, bem bonita mesmo, não é por nada não. E tem o Costaneira Center, que lá tem várias lojas, você pode achar o que você quiser ali mesmo. Porque se você vai para esse outlet, que é um pouquinho longe de Santiago, não vale a pena, entendeu? Você vai gastar tempo à toa e não vai achar o que você deseja, no preço que você deseja, tá? Então, a última diquinha...